Minas Gerais ganha em breve um complexo hospitalar. O maior do país é o Complexo Hospitalar Padre Eustáquio. Esse complexo nasceu num pregão que foi realizado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. O complexo vai ser construído ali na região do Gameleira. É uma parceria público-privada. O empreendimento foi arrematado pelo consórcio Hope, que tem 3 empresas reunidas, empresas que são referências em saúde. O pregão foi acompanhado ao vivo pelo vice-governador Matheus Simões, que está aqui para conversar conosco no 98 Talks. Boa noite, vice-governador Matheus Simões. Prazer te receber mais uma vez aqui no 98 Talks. Alegria estar falando com você e com todos que nos acompanham aí, Paulo. Não sei se me ouve bem. Te ouvindo muito bem. Eu sei que você teve um dia corrido, foi um dia bastante corrido em São Paulo, e acompanhando esse movimento do pregão que cria esse complexo hospitalar. Eu queria primeiro entender qual é a importância desse complexo hospitalar Padre Eustáquio para Minas Gerais. Paulo, é uma coisa como nós nunca vimos em Minas e no Brasil. Nós estamos falando de mais de 500 leitos ali na região da Gameleira. Eu falei que é até bom que a obra do Hospital Padre Eustáquio é vizinha da obra do metrô, então vai ficar até interessante de acompanhar. Além de ter o hospital, nós vamos ter junto um laboratório central, que vai ser o laboratório central mais moderno do Brasil, um laboratório da FUNED, para prestar serviço de exames de alta complexidade para Minas e para fora do estado. Esse hospital vai ser o primeiro do Brasil que está pronto para pandemias, então ele é capaz de dobrar de capacidade, de atender mais de 1.000 pacientes imediatamente. Ele já tem toda a parte elétrica de casas passada para poder dobrar. Ele tem mais de 100 apartamentos individuais SUS, também uma coisa inédita em Minas Gerais, que são apartamentos para casos mais complexos, que demandam que o paciente fique tranquilo, sozinho, para poder ter uma recuperação mais adequada. E ele vai oferecer serviços que hoje não são oferecidos pela rede FHEMIG em Belo Horizonte, como tratamento de leucemia e cirurgias pediátricas. Então, assim, é uma vitória enorme. Isso tudo, Paulo, foi feito com uma economia, por conta do leilão que nós fizemos hoje, de 50 bilhões de reais por ano. Essa economia que foi feita porque teve concorrência mesmo, gente dando lance cada vez menor lá de exigência de pagamento anual. Isso vai nos permitir fazer algo como 100 mil novas cirurgias eletivas por ano, depois que o ROP começar a funcionar, obras começando já no ano que vem. Se nós compararmos esse complexo hospitalar que foi agora leiloado numa parceria público-privada na B3 com outros complexos hospitalares do Brasil, nós nos tornaremos referência em Minas Gerais para esse tipo de atendimento? Especialmente para doenças infecto-contagiosas e de alta complexidade, a gente passa a ser o centro mais importante de saúde pública de Minas Gerais e um dos mais importantes do país, equiparáveis a alguns centros que nós temos no Rio Grande do Sul e em São Paulo. É motivo de muito orgulho para a gente ter conseguido hoje não só fazer esse leilão, essa PPP, mas mais do que isso, Paulo, ter conseguido atrair interessados nacionais e internacionais que estavam lá acompanhando o processo, dando lance para poder participar dessa operação que já é considerada a mais moderna operação hospitalar do país hoje. É uma parceria público-privada, tem o consórcio e o governo do estado. Como é que vai funcionar essa parceria? Responsabilidades do consórcio, responsabilidades do governo, para que todos possamos entender como é que funciona essa arquitetura que foi desenhada hoje e concluída hoje aí na B3. A pergunta é muito boa, porque teve gente achando que nós estamos falando que os médicos vão ser privados. Não é isso. O prédio é privado. O consórcio que ganhou o leilão, ele vai construir o prédio e manter o prédio. Muito parecido com o que nós temos lá no Hospital Sede Castro, no Hospital do Barreiro. Então é uma PPP parecida com aquela, mas muito maior do que aquela que a gente tem lá no Barreiro. A gente está colocando 350 milhões de reais inicialmente e os investidores vão colocar mais 1 bilhão de reais para construir o hospital. E depois, a partir disso, a gente paga todo ano pelo uso do hospital. Foi esse o leilão que foi feito hoje com lances lá. O governo do estado vai pagar para o hospital ficar aberto, mas as equipes que vão funcionar lá dentro são as nossas equipes do SUS. Então, é um hospital 100% SUS para atender só os pacientes da nossa região metropolitana.
Se a gente pensar, Paulo, que essa obra, ela se junta à obra dos nossos 5 hospitais regionais que estão sendo construídos no interior, o Hospital de Divinópolis e o Hospital de Teófilo Otoni, que vão ser entregues ainda esse ano, ao longo das próximas semanas. Ainda o Hospital de Valadares e de Sete Lagoas, que vão ser entregues no primeiro semestre do ano que vem. E o de Conselheiro Lafayette, que está previsto para 26, virada para 27, nós vamos ter uma mudança completa da cara da saúde em Belo Horizonte, porque os pacientes do interior que chegam vão diminuir, porque eles vão poder ser tratados nesses hospitais grandes de alta complexidade, e em Belo Horizonte a gente vai ter um novo hospital excepcional, ampliando leitos, mas também ampliando linhas de cuidado, a gente chama, né? Atividades assistenciais que são prestadas. Sempre que se fala nessas conquistas que são expressivas, principalmente para a saúde, que é uma área que precisa cada vez mais atenção, sempre se fala e se preocupa em, primeiro, quando as obras vão começar e, segundo, quando está prevista a conclusão, a entrega do hospital. Essa é uma dúvida importante, né? Projetos e aprovação. Nós tivemos um problema com o sinal do professor Matheus. Ele está lá em São Paulo conversando conosco. Agora sim, voltou. Início de 28. Perfeito. Oi, Não perdemos um pedaço? Perdemos um pedacinho rapidinho. Você estava falando a respeito de prevista para e aí o início das obras e a conclusão. Então, início das obras previsto para final do ano que vem e conclusão prevista para início de 28. Nós estamos falando de dentro de pouco mais de 2 anos o hospital vai estar funcionando. E qual a importância para desafogar a saúde de Belo Horizonte? Porque Belo Horizonte acaba tendo a crueldade do tal turismo de ambulância, que é uma coisa que corta o coração. Às vezes eu fico pensando como é dolorido, né? Uma pessoa ter que embarcar numa cidade do interior, colocada numa ambulância para ser atendida em Belo Horizonte, e tudo isso complicando todo o atendimento da saúde na capital. Como é que desafoga a saúde aqui na capital? Paulo, o governador fica muito preocupado com isso, porque à medida que a gente começa a fazer investimentos em novos hospitais no interior, a capital olhava e falava, mas não vai ter nada para cá, a gente sempre socorre o interior. Então, a decisão dele de fazer o 6º hospital que o governo está construindo em Belo Horizonte é exatamente para dar uma resposta para o Belo Horizontino. E dizer que esse hospital é um hospital voltado para a região metropolitana, vai fazer partos da região metropolitana, vai ser a nossa maior maternidade da família, vai fazer cirurgias de alta complexidade, inclusive cirurgias oncológicas, cirurgias infantis, que hoje a gente não tem nenhum hospital da FEMIC que faça. Então, isso tudo vai ser feito ali. Mas falar, e o paciente que vem fazer turismo de ambulância em Belo Horizonte? Esse a gente não vai ter mais com tanta frequência, porque nós temos 450 novos leitos sendo inaugurados em Teófilo Otoni, 250 novos leitos sendo inaugurados em Sete Lagoas. Nós temos 250 novos leitos sendo inaugurados em Divinópolis. Nós temos 200 novos leitos em Conselheiro Lafayette e 300 novos leitos em Governador Valadares. Então, esses outros hospitais vão conseguir segurar a alta complexidade do interior no interior, para que o Hope possa ser, o Hospital Padre Eustáquio possa ser um hospital para os belo-horizontinos e para os moradores da região metropolitana. As pessoas estão fazendo confusão quando fala Hospital Padre Eustáquio, achando que ele será no Padre Eustáquio, mas ele será construído na Gameleira, né? Na Gameleira. Na proximidade da estação ali. Eustáquio, que o Padre Eustáquio é nosso, né? Belo Horizonte é a terra onde ele passou tanto tempo. Mas ele é do lado do Parque da Gameleira. Ele fica exatamente ali atrás da onde funcionava o nosso antigo Galba Veloso. O Galba o Galba que já está desativado vai ser demolido. Ali e num terreno muito grande que tem atrás, entre a linha de trem e a Avenida Amazonas, vai ser construído um grande complexo hospitalar. Se nós compararmos a saúde de 6 anos, quando esse governo começou, e agora, quais as principais conquistas? Em que se transformou a saúde de Minas nesse atual governo, no primeiro e nesse mandato atual do governo? Paulo, eu acho que o mais... Peraí, Paulo, que eu acho que eu já sei o que... Essas questões são cada vez mais complicadas da tecnologia. O professor Matheus está falando conosco do seu smartphone lá de São Paulo, de onde ele está, e estamos só esperando sua reconexão para que nós possamos continuar conversando com Matheus Simões. Matheus Simões que fala desse hospital, o Hospital Padre Eustáquio, que hoje vira realidade, tem início de obras previsto para término em 28, porque houve um pregão que foi realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. O complexo vai ser construído aqui na região da Gameleira
e será um hospital para atender casos de alta complexidade, partos, doenças infecto-contagiosas. Vamos lembrar o que aconteceu em Minas Gerais, no Brasil inteiro, no mundo, aliás, com a pandemia da Covid-19. Mas o professor está de volta? Matheus está de volta? Matheus, só para a gente... Estou de volta. Então vamos lá. A evolução da saúde no atual governo. Paulo, eu acho que o mais importante da evolução da saúde nesse governo está na realização das cirurgias eletivas. Nós estamos realizando 1 milhão de cirurgias eletivas desde o ano passado, por ano. A média em Minas Gerais era de 650 mil cirurgias antes do início do governo. Então, isso faz com que as pessoas que às vezes ficavam, e a gente nem imagina isso, uma pessoa podia quebrar a perna e ficar 4 meses esperando para fazer uma cirurgia com a perna quebrada. Era muito comum bacia quebrada com espera de 4 semanas. A gente acabou com isso, cirurgias ginecológicas que eram muito atrasadas, cirurgias oftalmológicas, nós estamos fazendo mais de 200 mil por ano. Então, eu acho que o avanço da fila de cirurgias é o mais relevante. Agora, além disso, e aí talvez isso não seja percebido tão rapidamente pela população, nosso investimento em saúde primária, que é o atendimento do posto de saúde, também é muito relevante. Nós estamos construindo 400 novos postos de saúde no estado como um todo, porque tratar o paciente antes dele estar doente propriamente, no preventivo e no acompanhamento, custa mais barato, é menos sofrido e tem melhor chance de êxito do que pegar o paciente no hospital. Então, essas duas frentes, cirurgias eletivas e UBS, investimento lá na saúde na ponta, é o que está fazendo mais diferença. Talvez o que salve mais vida no dia a dia seja, no entanto, o SAMU, que quando o governo Zema começou, atendia cerca de 60% do estado e hoje atende 100% do estado de Minas Gerais. Você tem como ser atendido em urgência e emergência, porque o tempo de atendimento quando você está num acidente de carro ou, por exemplo, num infarto, é a diferença entre a vida e a morte das pessoas, e hoje, em qualquer lugar, você pode contar com o atendimento do SAMU no estado de Minas Gerais. Por conta da tua agenda, que é uma agenda sempre bastante carregada, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que você está conosco aqui no Talks para conversar sobre tudo. E Minas Gerais foi impactada com a Operação Rejeito. O governador já veio a público, já falou a respeito, mas eu queria ouvir também do vice-governador qual é a posição do governo com relação à Operação Rejeito, que apura irregularidades na mineração, particularmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Qual é a posição do governo para essa questão? Está travado o sinal do Matheus, a gente aguarda um pouquinho para melhorar o sinal. Já normaliza. A gente está internet na sexta-feira. A gente já sabe como é que é. Em São Paulo, então, internet na sexta-feira. Eu estava numa sexta-feira em São Paulo, no aeroporto, tentando falar aqui em casa. Não conseguia de jeito nenhum. É muito carregada a internet, os nossos sistemas de internet. Com 5G a gente tinha uma expectativa, né, de que melhoraria. De vez em quando melhora, né? Gilvan, por exemplo, que vai muito lá para o interior de Minas, viaja aí com a sua moto. Tivemos problema, queda. Nós vamos falar de eleições de 2026 também, e aí eu vou recuperar um pouquinho a coluna que fiz essa semana a respeito da ida de Matheus Simões para o PSD. Uma informação que eu tive dentro do partido e que já se consolidou através das informações. Nós vamos conversar com ele também para saber quais são os projetos dele, como ele vê as eleições de 2026. Estamos só esperando o sinal se restabelecer para que a gente possa, então, continuar essa conversa com o vice-governador de Minas, Matheus Simões. O 98 Talks vai, a partir do início do ano que vem, acompanhar muito de perto as eleições, tanto em Minas Gerais como no Brasil. Traremos até os principais atores e os protagonistas dessas eleições, para que a gente converse sem nenhuma preocupação político-partidária. Nós aqui da 98, em todo o processo eleitoral, é bom ter a oportunidade de falar isso para vocês. Nós sempre temos o cuidado absoluto de incluir todas as pessoas nos processos político-partidários, nos processos de eleições, incluindo todas as vertentes político-partidárias.
O Figueiredo está comigo na linha? Deixa eu ver se ele está na linha. Aí a gente vai conversando, batendo uma bola aí, Figueiredo, se o professor Matheus volta. Entrou no ar assim, de repente, vai falar. Gustavo Figueiredo, você está nos acompanhando aí, você que está no Zoom também hoje. Está nos acompanhando, Gustavo? Boa noite, prazer falar com você. Boa noite, meu amigo Paulo Leite. Excelente entrevista, uma pena, né, Paulo, que foi interrompida por questão de sinal. Mas estamos aí nessa sexta-feira com uma pauta cheia de notícia importante para a gente conversar, né, Paulo? Você viu que, Lucas, você que está aí olhando a imagem, você viu que atrás do Figueiredo tem 2 símbolos da vida dele. Só não tem aquela... É verdade. Olha lá, tem a raquete de tênis de um lado e o violão do outro, olha lá. É isso mesmo, Paulo, isso mesmo. Desculpa aqui a bagunça, mas o dia hoje também foi muito corrido, viu, Paulo? Eu já te falei que... O professor Matheus tá aí, ele acabou de conectar, viu, Paulo? Acabou de conectar, então vamos lá, você participa da conversa também, vamos botar o professor Matheus Simões na conversa, o vice-governador de Estado. Gustavo Figueiredo está com a gente também a partir de agora, Matheus. A gente falava a respeito da Operação Rejeito e qual é a posição do governo de Minas, queria te ouvir. Ô Paulo, primeiro pedir desculpa, passei o dia inteiro fora de casa, acabou a bateria, né? Óbvio, eu pedi um carregador emprestado aqui. Não se preocupe. Ô Paulo, mas eu ia começar a dizer que é absolutamente decepcionante ver como no Brasil ainda há gente que trabalha para tentar ganhar dinheiro nas brechas da lei. Eu estou realizado por ver mais corruptos presos, mas muito triste que isso aconteça em Minas Gerais. A gente tem de garantir que não haja espaço na administração pública para bandido, seja bandido servidor público, seja bandido empresário. A sociedade brasileira tem que ser intolerante com corrupção. Nós estamos falando de um bando que já devia estar fora de circulação há muito tempo. Um dos presos ameaçou pessoalmente a secretária de Meio Ambiente ano passado. A secretária anda, inclusive, escoltada por conta do ex-deputado João Alberto, um desqualificado, que jamais deveria ter sido eleito em Minas Gerais como deputado, mas que foi deputado e que ameaçou a secretária de Meio Ambiente. Aí a gente começa a perceber, aí óbvio, a polícia começou a escoltar, mas infelizmente o processo contra ele foi arquivado. Mais grave que isso, a gente lamenta que outros servidores, servidores do poder público tenham se virado para esse lado, mas eu quero garantir a cada um que nós estamos correndo revisão em todos os processos desse grupo empresarial e que vamos começar uma auditoria sobre todo o trabalho feito por esses servidores que foram presos ou afastados ou estão investigados, para a gente garantir que Minas Gerais não seja prejudicada. Então, lamento muito que a gente esteja, enquanto país, enquanto Estado, passando por isso, vendo a desmoralização da nossa agência de mineração, ou seja, nós estamos falando de uma estrutura de corrupção que começa em Brasília e chega às prefeituras do interior de Minas. Você vê que nós temos preso da Polícia Federal, nós temos preso da Agência Nacional de Mineração, nós temos investigação contra servidores estaduais, tem um vice-prefeito sendo investigado no interior do Estado. É lamentável que o Brasil ainda conviva com essa banalização da corrupção, mas eu fico de alguma forma realizado de ver que o Brasil está mudando, que as pessoas estão sendo responsabilizadas e estão sendo presas. Então, tolerância nossa no governo do Estado com corrupção é zero. 7 servidores já foram afastados das suas funções, em definitivo exonerados dos cargos que ocupavam, e vão responder aos processos na justiça. E eu espero que a investigação chegue às últimas consequências, chegue a todos os envolvidos e que todos sejam retirados de circulação, porque não tem cabimento a gente ver gente vendendo facilidade na burocracia da lei. Que é isso, né, Paulo? A burocracia é criada sob o argumento de que vai proteger e, na verdade, o que ela cria são esses espaços para venda de facilidade por corruptos. Ontem nós conversamos a respeito disso, Figueiredo estava aqui participando comigo, nós falamos exatamente sobre isso. A complexidade das leis, que vem no sentido de nos dizer que elas seriam nossa segurança, facilitam o caminho daqueles que pensam de maneira tortuosa. Infelizmente, essa é uma realidade, a gente falou sobre isso aqui. Mas eu não vou te contar quem foi que me contou, mas me contaram e me contaram de maneira muito segura, o que me fez fazer uma coluna essa semana falando da sua troca de partido, saindo do Partido Novo e indo para o PSD. Eu cravei, porque a pessoa que me falou é uma pessoa que sempre me passou informações muito precisas. Mas eu queria ouvir do vice-governador Matheus Simões qual o caminho que ele fará para o processo eleitoral de 2026, uma vez que não é segredo para ninguém que o seu nome é um nome apontado para a sucessão do governador Romeu Zema. Então, queria te ouvir a respeito disso. Bom,
Eu até respondi a uma entrevista ontem de uma pessoa que teve acesso a um print de uma mensagem minha num grupo do Novo, em que eu ponderava duas coisas. Primeiro, que eu não estou saindo do Novo neste momento. Segundo, que eu preciso conversar com os partidos que estão caminhando conosco. Eu já tenho ao lado da minha pré-candidatura uma série de partidos de pequeno e médio porte, como é o caso do próprio Novo, do Podemos, do Solidariedade, do PMN, do Mobiliza, do nosso antigo Patriota, do DC, mas eu também tenho partidos de grande porte, como é o caso do PP e do União Brasil, que formam a maior federação do Brasil. O PSD, no entanto, não está ainda na minha pré-candidatura, mas naturalmente deveria vir para a minha pré-candidatura por um motivo simples. Os deputados do PSD, e o PSD tem a maior bancada da base do governo, são todos alinhados com aquilo que eu proponho para Minas Gerais. Eles todos veem no meu trabalho, no trabalho do governador Romeu Zema, uma necessidade de continuidade para que Minas possa continuar avançando. Além deles, mais de 150 prefeitos que são do partido também caminham conosco. Eu conto hoje, com muita alegria, com o apoio de mais de 700 prefeitos no estado. Mas desses 700 prefeitos, 150 são do PSD. É o partido com o maior número de prefeituras no estado de Minas Gerais. Então, é uma aproximação natural. Do mesmo jeito que acho que será natural a aproximação de outros partidos mais adiante. O PL, quando tiver superado esse momento difícil que eles discutem sobre a condenação do presidente Bolsonaro, o próprio Republicanos, quando o senador Cleitinho decidir por ser ou não candidato, eu continuo defendendo que nós estejamos todos reunidos. Cleitinho faz um bom trabalho lá no Senado, espero que possa continuar fazendo a defesa das nossas pautas lá. Como o PL tem no Nicolas um bom deputado, que tem certeza vai continuar sendo muito importante para o papel da direita no Brasil. Mas a minha candidatura está bem consolidada com esses partidos já da centro-direita, e eu espero que a gente possa continuar ampliando. O PSD é um caminho natural. O PSD é o partido mais importante da base de sustentação do governador Tarcísio em São Paulo. É o partido da base de sustentação do governador Ratinho no Paraná. É o partido de sustentação do governo do Rio Grande do Sul. Então, assim, nós estamos falando de um partido que compõe o entorno de Minas Gerais e aquilo que a gente entende que é o caminho que a gente deve continuar seguindo. É um partido importante, eu converso muito com eles mesmo. Então, quando fala assim, Matheus, você está indo para o PSD? Não, até porque lá no PSD tem um candidato, aparentemente, que o presidente Lula vive falando, que o senador Rodrigo Pacheco é candidato, ele é filiado lá no PSD, nem tem como. Nem se eu quisesse, era possível estar no PSD num momento desse. Mas eu espero que Rodrigo Pacheco, quando retirar sua candidatura ou quando sair do partido para ser candidato por um partido de esquerda, já que ele é apoiado por Lula, eu possa então conversar com o presidente Kassab sobre tê-los junto comigo na coligação. Eu me obrigo a fazer duas perguntas agora. A primeira delas é: eu devo deixar a minha coluna no congelador aguardando uma decisão futura? E a segunda pergunta é: o convite de Kassab aconteceu ou não, professor? Paulo, eu acho que para esse momento eu te garanto que isso não é uma verdade, mas eu não estou dizendo com isso que seja impossível discutir uma mudança de partido em algum momento mais adiante. O próprio governador já disse isso. Eu jamais me desvincularei do Novo, porque o Novo é a minha casa. Foi o partido pelo qual eu me elegi a primeira vez e eu sou o primeiro mandatário do Novo. Mas eu entendo também que cada dia que passa eu sofro outras pressões por buscar mais partidos para essa coligação, já que a direita em Minas Gerais ainda não está, a extrema-direita, a direita mais ativa, né, mais ativista, não está pronta ainda para essa discussão. Isso me deixa numa situação difícil em alguns momentos. Por exemplo, quando Valdemar fala na semana passada que vai apoiar ou Nicolas, que não é candidato, ou Cleitinho, que não se sabe se é candidato, sendo que Bolsonaro tinha vindo a Belo Horizonte dizer que o apoio do PL seria a minha pré-candidatura. Então, esse tipo de incerteza faz com que cresça a minha necessidade de discussão com esses partidos. Nesse intervalo, eu tenho conversado mesmo com o Kassab muito, com muita frequência. Kassab é um homem que eu admiro muito e que eu tenho certeza vai ser capaz de contribuir para a campanha também de Minas Gerais no próximo ano. Parece que o Gustavo Figueiredo quer fazer uma última pergunta. O professor Matheus está com o tempo dele ali também para dar uma descansada, porque também ninguém é de ferro. Mas o Figueiredo quer fazer uma pergunta para o professor, para o vice-governador. Por favor, Figueiredo.
Professor Matheus, uma alegria estar falando com o senhor aqui. Já encontramos em outras oportunidades. Hoje, inclusive, como vice-presidente da Seminas, eu estive no evento da FEComércio com o governador, com o presidente Michel Temer, com o presidente da FEComércio, né, Nadim Donato. Deixar um abraço para ele, dizer que foi um evento brilhante. Parabéns pela liderança que o Nadim tem exercido, né? Mas a minha pergunta, até sobre esse evento, professor Matheus, foi que a discussão em si, inclusive a vinda do ex-presidente Michel Temer, foi com a necessidade de se buscar uma pacificação do Brasil, né, através do diálogo, né, de colocar realmente as pessoas do ponto de vista antagônicos para conversar e tentar, a partir disso, sair alguma solução para que o Brasil pare de olhar para o retrovisor e olhe para a frente. Então eu queria saber a opinião do senhor sobre esse posicionamento, né, que já saiu inclusive na imprensa, na entrevista que o presidente Michel Temer deu junto com o nosso governador Romeu Zema. Eu queria saber a sua opinião sobre essa estratégia de se buscar um consenso para olhar para o Brasil, para o futuro e esquecer o passado. Professor Matheus, somente a sua opinião, dizer que é novamente uma alegria ouvir o senhor aqui no Talks. Estamos aí sempre à disposição e um abraço. Figueiredo, eu queria te dizer duas coisas. Primeiro, que eu respeito muito o presidente Michel Temer e concordo com a máxima de que a gente precisa pacificar o país. Mas dizer outras duas coisas. Isso não pode ser feito sob comando do STF, então me desculpe o presidente Temer, acho absolutamente inadequada a manifestação que eu ouvi dele ontem nas redes sociais, dizendo que nós tínhamos que aprovar um projeto de anistia com a concordância do STF. O Legislativo não precisa da aprovação do STF para fazer absolutamente nada. O STF é que deve se moldar às decisões legais do Brasil, e não o Brasil se moldar à cabeça dos ministros do STF. Eu até imagino que o presidente Temer queria dizer quando ele disse isso, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa lógica. Não, vamos perguntar para o STF se eles estão de acordo. Não vamos perguntar. O STF é que deve perguntar à lei se o que ele está fazendo está de acordo com o que ele faz. E eu estou chamando a atenção para isso porque o presidente Michel Temer usou ontem, quando ele foi falar da defesa de um projeto de anistia que estivesse, que fosse capaz de pacificar o Brasil, ele usou a expressão pacificação, para falar, precisa ser um projeto aprovado pelo STF. Não precisa ser um projeto aprovado pelo STF. Nesse ponto, eu discordo do presidente Temer. Mas concordo com ele que não dá para a gente continuar puxando o país por esse problema sem fim. Então nós precisamos sair do outro lado e acho que, se for possível sair antes da eleição do ano que vem, com a votação de uma anistia, e o Novo defende a anistia ampla, vai ser ótimo. Se não for possível, porque o STF resolveu que não vai permitir e vai continuar com as arbitrariedades, então que a gente saia pela via democrática da eleição, troque os senadores, troque a presidência da República e construa um país mais pacificado. Mas concordando que não é possível esperar que o país melhore enquanto a gente conviver com esse clima de guerra, de fla-flu que a gente vive ao longo dos últimos 36 meses. A gente precisa ser capaz, não diria de esquecer o passado, mas de superar os momentos que a gente passa, aprender com as dificuldades que a gente atravessa e tentar construir uma coisa melhor daqui para frente.